Jó, capítulo 1. A história de Jó na terra e no céu. Havia um homem na terra de Uz, que quer dizer Uz, e seu nome era Iov, que quer dizer Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Deus e o concílio celeste. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Iavé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, Iavé questionou a Satanás: de onde os vens? Satanás deu-lhes a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Iavé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás questionou a Iavé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Iavé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Iavé. O início das provações sobre Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhes o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente a fim de lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: Jó, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isto, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Exclamou em oração:
Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus pela sua má sorte. Jó, capítulo 2. As provações aumentam sobre Jó. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhes a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. E indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: e por que não tocasse na pele dele? Pele por pele? Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhes nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo será entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. A provação da terrível doença. Saiu, portanto, Satã, o acusador, e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então aproximou-se a esposa de Jó, ademoestou-lhe, dizendo: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos? E não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. As atitudes dos amigos de Jó. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo, mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentações e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça, e ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Jó, capítulo 3. Jó lamenta o dia em que nasceu. Passados esses dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eis o desabafo de Jó: que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Transforme aquele dia na mais profunda escuridão, e que Deus lá de cima não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão, nuvens pesadas habitem sobre ele, e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Oh, desolação!
Seja aquela noite estéril e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoem naqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora. Pois não fechou o ventre de minha mãe, nem poupou meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre de minha mãe? Por que não morri ao nascer? Porque foi escolhida em seu colo, porque me deu seios e me alimentou. Porquanto se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Estaria na companhia de reis e conselheiros da terra que ergueram palácios suntuosos no passado, hoje transformados em montes de escombros, ou ao lado de príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousa em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos encarcerados encontram sossego, porquanto já não houve mais os berros do feitor de escravos. O pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali. E o servo está livre do seu dono, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido? É como andar às cegas com todas as saídas trancadas por Deus? Assim, em vez de comer, eu choro e lamento. E os meus gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que eu mais temia, desabou sobre minha cabeça. E o que me dava mais medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Jó, capítulo 4. A reflexão de Elifaz, amigo de Jó. Então Elifaz, Temã, tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Se alguém se aventurar a oferecer-te um conselho, ficarás ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras diante dessa situação? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e têm fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e aos seres provados te desanimas. Acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus? E a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Pensa bem, Jó. Consegues recordar-te de algum inocente que tenha perecido? Soubesse que justos sofreram destruição? Pelo que tenho observado, eis minha experiência. Aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Ora, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira são aniquilados. Os leões podem rugir e rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões mais jovens e fortes se quebram. Os leões mais velhos morrem por falta de presas para mastigar o alimento. E os filhotes da leoa peregrinam sem rumo. Disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos perceberam um sussurro. Em meio aos sonhos alarmantes da noite,
quando cai sono profundo sobre os seres humanos, temor e tremor se apoderam da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito, como um sopro, passou ante o meu rosto e senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem-se imediatamente. Ele parou, mas não consegui identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, em meio ao silêncio, e escutei uma voz suave que me indagava: pode ser um mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos e os julgas por insensatez. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó, e são esmagados mais facilmente que uma traça. Entre o raiar do dia e o pôr do sol, são exterminados. Perecem para sempre, sem sequer sejam notados. A vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples arrancar de uma de suas cordas. E morremos sem termos conquistado a sabedoria. Jó, capítulo 5. Ele faz insta Jó a buscar a Deus. Grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato e a inveja aniquila a falta de sabedoria. Eu vi o louco estabelecer raízes, contudo, de repente toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam a esperança de serem seguros, humilhados nos tribunais, às portas da cidade. Não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua mesa e colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos. E os sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagalhas naturalmente voam para cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus. Ele entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada o possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Densas trevas se abatem sobre eles, em pleno dia. Ao meio-dia, eles perambulam, tateando como se andasse pela escuridão da noite. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca, e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Assim, pois, a esperança para o indigente, a injustiça cala a própria boca. As bênçãos decorrentes da correção. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repressão de Shaddai, que é o onipotente, pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada havereis de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo.
Compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens, e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura, em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para o teu próprio bem.